Muito boa noite! Estamos começando mais um programa Madrugada de Bênçãos. Este programa da Rede Século XXI, preparado exclusivamente para você. E hoje eu quero contar com a sua participação nesta sexta-feira, 22 de maio. Dia no qual celebramos a grande santa da igreja, Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia é hoje celebrada como memória. Muitos lugares, muitas cidades, muitas pessoas herdaram o nome desta santa, dado a sua popularização com as suas devoções no nosso Brasil. E você, hoje, é chamado a participar do nosso programa, é chamado a estar conosco, para rezarmos juntos, para partilharmos a nossa vida, para escutar uns aos outros e, sobretudo, rezarmos uns pelos outros. Nós sabemos que a oração é a corrente que nos une. A oração é o modo pelo qual nós nos encontramos com Deus e com o irmão. A oração é este ponto de encontro entre cada um de nós. Por isso, você que está aí na sua casa, abrindo as portas do seu coração, abrindo as portas da sua família para nos receber, o nosso muito obrigado. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja e que Deus esteja com você e que a paz esteja em seu lar. Hoje não poderia ser diferente. Hoje o nosso tema central é Santa Rita. Rogai por nós. Santa Rita das causas impossíveis. Você sabe quem foi Santa Rita? Você conhece um pouquinho a história de Santa Rita? Pois bem, Santa Rita nasceu em 1381, na província da Umbria, em Cássia, na Itália. Desde muito cedo, Rita manifestou o desejo e apresentou comportamentos dedicados ao segmento da vida religiosa. Era muito fácil perceber isso, porque aquela menina, ao invés de estar com as outras, de brincar com as outras, de realizar atividades normais de qualquer criança, preferia estar rezando, preferia estar junto às religiosas, visitando os conventos, estando mais ligada a Deus. E esse perfil de Rita começou a chamar a atenção de todos que estavam à sua volta. Porém, a vida não foi bem assim para Rita. Ela teve que abrir mão deste sonho, deste desejo de ser uma religiosa. Seu pai, já na idade avançada, ele pediu para que Rita pudesse ser desposada. Quis que Rita fosse dada em casamento. E ela, obedecendo ao pai, casou-se. Realizou um matrimônio com um homem chamado Paulo Ferdinando. Esse homem, a princípio, apresentava-se um homem bom, responsável, encantador. E não foi difícil de Rita ceder aos seus encantos. E ali, na província da Umbria, estava sendo realizado o casamento entre Rita e Paulo Ferdinando. Mas não demorou muito para que o casamento começasse a apresentar alguns problemas. Não demorou muito para que Rita percebesse que aquele perfil apresentado no início do seu relacionamento era algo que foi se modificando, foi mutável. E aquele homem bom e responsável começou a apresentar características rudes, agressivas. Um homem firme, um homem que era totalmente diferente aos princípios que Rita cultivava, que eram os princípios do Evangelho. Ela, porém, suportou tudo na fé, suportou tudo no amor de Deus e permaneceu ali, combatendo o comportamento do marido, mas combatendo com a oração, pedindo a conversão do esposo a Deus, o que de fato ela alcançou. E Paulo Ferdinando começou a abandonar aquele comportamento rude, grosseiro, impetuoso e passou a se tornar de fato um homem bom, externalizando aquela bondade que existia dentro dele, que morava dentro dele.
E aquele sofrimento de Rita no seu casamento estava dissolvido, porque definitivamente seu esposo havia se convertido. Do casamento com Paulo Ferdinando, Rita teve 2 filhos. 2 filhos. E ali vivia uma família feliz. Estava ali uma família temente a Deus. O marido abandonou aquela vida grosseira, aquela vida impetuosa e começou a dedicar-se mais à sua família. E Rita ali encontrou novamente o aconchego do seu lar. Aquele sofrimento foi transformado em alegria. Mas não demorou muito. Dado ao comportamento anterior do esposo, ele conquistou muitos inimigos, conquistou várias pessoas que tinham desafetos por ele. E Paulo Ferdinando acabou sendo assassinado. E Rita, que vivia um deslumbramento no seu casamento, ficou apenas com seus 2 filhos e viúva. Viúva de alguém que foi assassinado. E ela continuou sua vida na simplicidade, na fé em Deus, no temor a Deus, cuidando dos seus filhos, educando-os na fé. Porém, a família do pai, que tinha o mesmo perfil de Paulo Ferdinando, impetuoso, agressivo, começou a incutir na cabeça dos filhos de Paulo que eles deveriam vingar a morte do pai. E aquelas crianças começaram a ser preparadas pelos seus tios paternos para vingar a morte de seu pai. Rita ficou aterrorizada. Era o maior sofrimento de sua vida saber que seus filhos estavam sendo induzidos a cometerem um assassinato, a serem preparados para se tornarem assassinos. Vejam o coração dessa mãe, dilacerado pela dor da viuvez e agora ferido, machucado pela intenção dos filhos de vingar a morte do pai. Mas Rita tinha uma confiança sublime em Deus e entregou completamente aqueles filhos na mão do Senhor, dizendo que preferia vê-los mortos do que vê-los assassinos. E um belo dia, aquelas 2 crianças caíram numa forte enfermidade e acabaram morrendo. E Rita ficou só no mundo. Imaginemos o sofrimento desta mulher, que outrora tinha uma família, que outrora tinha esposo, filhos, e agora estava sozinha no mundo, sem ninguém, nem parente, nem aderente, nem nada, nada que pudesse justificar um apoio para aquela mulher que estava sofrendo a amargura. Porém, Rita viu que aquele sofrimento que ela passava era um sofrimento útil. Ela começou a perceber a utilidade do sofrimento. Ela começou a vislumbrar que aquele sofrimento poderia levá-la a conduzir sua vida de uma maneira diferenciada. Rita começou a perceber que a vida não parou nos acontecimentos de fatalidade da sua vida, na perda dos filhos, no assassinato do marido. Mas que ela estava viva, ela estava ali, ela estava pronta para viver. Claro, isso levou um tempo para que ela pudesse ter nas mãos a consciência de si mesma. O mesmo tempo que nós levamos quando temos um sofrimento diante da nossa vida. Quando você tem um sofrimento, quando você passa por um sofrimento, quando você está vivendo um sofrimento, como que você consegue tocar na sua alma? A princípio, é um toque muito difícil de realizar, porque estamos doloridos, porque estamos feridos, porque estamos machucados. E não olhamos para lugar algum, porque centramos os nossos olhos e a nossa atenção apenas naquela fatalidade que nos faz sofrer. Tornar um sofrimento útil, erguer a cabeça, perceber a realidade que estamos inseridos e saber que existe um além, existe
um caminho, existe um lugar além do sofrimento. E foi isso que Rita percebeu. Ela ergueu-se e começou a novamente identificar as alegrias, a beleza, o amor, o afeto dentro de si. Com a perda dos dois filhos e sozinha no mundo, Rita fez o seu sofrimento forças para viver. Transformou o sofrimento em uma utilidade para si. E quando ela se recompôs, quando ela esteve totalmente dona de si, a partir da sua realidade emocional, das suas emoções, Rita decidiu entregar sua vida a Deus. E foi bater na porta dos conventos, do convento das Agostinianas. E essa empreitada, a princípio, não foi bem sucedida. Por 2 vezes as irmãs perceberam que Rita ainda não estava preparada para assumir a vida religiosa, que ela precisaria amadurecer mais, ou seja, ela precisaria utilizar-se mais do seu sofrimento, para que a vida religiosa não fosse uma fuga do seu sofrer, mas uma opção clara e consciente da sua vida. E Rita, mais uma vez, sofre a rejeição daquelas que ela pensava que iria acolhê-la. As irmãs agostinianas bateram a porta do convento por 2 vezes a Rita, fecharam-se. Mas ela não desistiu. Ela não desistiu. Ela continuou a sua intercessão junto a Deus, rogando aos santos de sua devoção o patrocínio desses irmãos, para que ela pudesse de fato ingressar naquilo que seu coração chamava o seu primeiro amor, aquele amor de infância. E na sua insistência de oração, na sua persistência para com Deus, nos seus joelhos dobrados, a tradição nos fala que milagrosamente Rita foi colocada dentro do convento e apareceu no claustro das irmãs agostinianas, que vendo sua presença naquele convento, reconheceram que ali era um ato divino e acolheram Rita como monja agostiniana. Esta, porém, na sua vida religiosa, dedicou todo o seu ser e viver por Cristo. Tinha uma devoção muito profunda com a cruz de Jesus, ao ponto de, num instante de oração, de num momento profundo de intimidade com Deus, num momento de êxtase, podemos assim dizer, receber em sua testa um dos espinhos da cruz de Cristo. E essa chaga aberta em sua testa deu início na vida daquela mulher, daquela esposa, daquela mãe e agora daquela religiosa, um itinerário de sofrimento. Começava ali mais uma etapa de dor de Rita, porque aquela chaga aberta em sua cabeça a fez sofrer profundamente na carne as dores de Cristo. A ferida era purulenta, a ferida esbanjava um odor não agradável. Ninguém queria ficar perto daquela irmã, ninguém queria cuidar de Rita, porque ela expressava a dor de Cristo. Ela, na sua carne, experimentava o desprezo, experimentava o escárnio, experimentava a desolação, mas manteve-se firme diante do propósito do Senhor. E veio a falecer no ano de 1431, quando Rita veio falecer. E sua popularidade ganhou espaço, ganhou campo, e todos vieram a conhecer a vida dessa santa. Por isso, no ano de 1900, foi elevada aos altares como Santa Rita de Cássia. Hoje, nós podemos dizer que a vida desta santa foi uma vida de sofrimento, uma vida inteira de dor,
dores que nós também sentimos, dores que nós temos na nossa alma, dores que nós sentimos na nossa carne. Foi santa, tornou-se santa, foi reconhecida santa pelos méritos de Cristo, pelas virtudes que Deus quis realizar em sua vida e tornou-se assim uma seta, um modelo, um protótipo para todos nós cristãos católicos. Hoje, nesse dia 22 de agosto, melhor, 22 de maio, 22 de maio, dia de Santa Rita, nesse dia 22 de maio, nós podemos dizer com todo afinco: Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Ela que é invocada como a santa das causas impossíveis, dada a sua vida de sofrimento, hoje nós rogamos a sua intercessão, para que ela, diante de Jesus, diante de Deus, possa interceder pelas nossas causas, pelas nossas dores, pelo nosso sofrer. E que ela nos ensine a dobrar os joelhos sempre em que precisarmos entrar em contato com Deus.